Bem, terceiro e último item, né, na questão 3 do simulado, tá bom? Lembrando que, para quem vai baixar essa prova na internet, lá tem outros itens, tá bom? Eu só coloquei esses três porque eu acho que tem só mais um item, não tenho certeza, mas o item que está lá, que eu não coloquei aqui, é de um conteúdo que a gente não viu ainda. Então eu preferi não colocar para não... Vai ficar difícil resolver uma questão que a gente não trabalhou ainda, tá bom? Quando a gente estiver trabalhando esse conteúdo, aí eu vou colocar esse item que está faltando relativo a essa questão, tá bom, gente? Então, até lá. Olha só, ele vai trabalhar agora a negação. A negação da proposição P2 é equivalente à proposição: você não está com sua estrutura muscular fraca, nem com sobrepeso, mas está com sobrecarga na estrutura óssea da coluna. Tá bom? Então, a questão quer a negação da proposição P2. E eu coloquei a proposição P2 aqui para a gente trabalhar, tá bom? O CESP, como você já sabe, eles vão colocar a resposta para o item, né? Que eles propuseram aí, ó, tá? Aí o item, a resposta. E a gente tem que verificar se essa resposta que o CESP está trazendo aí é correta ou não, tá bom? Vamos analisar aqui a frase P2. Se você estiver com sua estrutura muscular fraca ou com sobrepeso, estará com sobrecarga na estrutura óssea da coluna. A gente já viu esse item, né, na questão, a gente viu que isso aqui, ó, como começou com se, ele é um condicional, né? A gente acabou de ver esse item 2 aí, a premissa 2 no item 2, né? Que tratava de... deixa eu dar uma voltadinha lá porque eu não lembro também. Tratava de valor lógico, né? Da proposição P2, nessas configurações aqui. E aqui ele está trabalhando com a gente a questão da negação, tá? Vamos lá, voltar aqui para o item, tá bom? Ó, se você estiver com sua estrutura muscular fraca ou com sobrepeso, então estará com sobrecarga na estrutura óssea da coluna. Estrutura óssea da coluna. Bem, como eu falei, a gente tem o quê? A gente tem um condicional. Toda vez que começar com esse se, a frase é condicional. Ah, professor, mas tem um ou aqui também, ó. Sim, tem um ou. Na primeira ou na segunda parte do condicional? Na primeira. Então, a gente tem um ou aqui, mas a proposição, ela é uma proposição condicional, tá bom? Esse ou que está aí aparecendo, ele está aparecendo só na primeira parte desse condicional. Tá bom? Então, eu tenho esta representação aqui, tá bom? E aí eu vou... Você pode trabalhar o texto, né, e substituir lá. Você pode, nesse caso aqui, como a gente vai ter que manipular para fazer negação e tal, a gente vai simbolizar, tá bom? Ó, você estiver com sua estrutura muscular fraca. Vamos chamar isso aí, ó, de MF, músculo fraco, tá? Só para a gente ficar mais fácil de lembrar. Músculo fraco, MF. Ou com sobrepeso. Vamos chamar isso aqui, vamos chamar de SP, né? Sobrepeso. Fica bacana, não fica? Ó, SP, sobrepeso. Então, estará com sobrecarga na estrutura óssea da coluna. Vamos chamar isso aí, vamos chamar de C, de coluna, tá? Lembrando que isso aí é sobrecarga, não é? Vou colocar esse SC, sobrecarga na coluna. Fica bacana aí, sobrecarga na coluna. Tá bom? É isso que a gente tem. Lembrando que, embora tenha um ou, a expressão é uma expressão condicional, tá bom? Como é, pessoal, que eu vou fazer a negação do condicional, né? Ou da condicional. Eu vou fazer usando a regrinha, né? Porque se a gente for fazer tabela verdade aqui, vai demorar um século, tá? Então, eu vou lembrar da regrinha. Negação de condicional, né? Qual é a regrinha? E aí você precisa ter essa regrinha na cabeça, porque não tem outro jeito, tá? E aí eu tô vendo que tem gente até hoje que não aprendeu ainda. Por quê? Porque não tá pegando em casa. Só pode. Na sala não vai dar tempo, porque eu não vou voltar mais nesse conteúdo. Os conteúdos vão se sucedendo. Eu sou obrigado a adiantar, tá bom? Então você tem que estudar em casa. Professor, não tenho tempo. Cara, dá um jeito. Acha um tempo. Tá? Não precisa de muito tempo para você pegar uma regrinha dessa.
Olha só, a regra é o seguinte. Você vai negar só a segunda parte. Negar só a segunda parte. E depois troca o conectivo. Troca o então por qual? Pelo E. Tá? Pessoal, sempre a negação do então vai ser o E. O O é equivalência. Você tem que estar ligado nessa regra aí, tá? Negar só a segunda parte e trocar-se então por E. Ok? Então vamos aplicar essa regrinha aí nessa proposição. Ó, se eu vou negar só a primeira parte, então, perdão, só a segunda parte, essa primeira parte aqui não pode sofrer mudança nenhuma. Então tem que continuar da forma que ela está. MF ou SP. Eu vou trocar o então pelo E. Troquei, olha que é difícil. Eu vou negar a segunda parte. Quem é a segunda parte? SC. Vai ficar não SC. É isso que eu preciso ter lá. Se eu não tiver isso aí, então tá errado. Vamos ver o que eu tenho lá. Você não está com sua estrutura muscular fraca. Muscular fraca. Então eu tenho não músculo fraco, não é isso? Nem. O que é esse nem? Esse nem é E mais não. É conjunção mais a negação. Então eu tenho E não está com sobrepeso. SB, não sobrepeso. SP, né? Sobrepeso. Mas, quem é esse mas aí, gente? Esse mas é o E. Está com sobrecarga na estrutura óssea da coluna. S, sobrecarga na coluna. Vamos trazer para cá. Não músculo fraco. E, né? Tá aqui o E. Não sobrepeso. E está com sobrecarga na coluna. Sobrecarga na coluna. Eu deveria ter isso aqui, ó. Opa, perdão. Eu deveria ter essa estrutura aqui. Agora, olha para essa aqui, olha para aquela lá e vê se está igual. Se tiver igual, está certo. Se não, está errado. E a gente vê aqui, ó. Primeira coisa, se você for no conectivo, como eu vou negar só a segunda, então a primeira vai ter que manter o conectivo. Ou teria que manter. Ele mudou para o E. Então ele misturou. Ele negou a primeira, ó. Esse MF ficou não MF. Esse SP ficou não SP. E o O virou E. Então ele negou a primeira. E a segunda? A segunda ele não mexeu, porque eu tenho E não SC. E aqui eu tenho E SC. Ok? Então veja que ele manteve. Ó. Ele manteve igual tinha aqui. Ó. Tá lá. Ele não negou a segunda. Ele negou a primeira, não negou a segunda. Ele trocou pelo E. A única coisa que está certa aí nesse bolo todinho é o conectivo. Realmente esse conectivo é o que a gente precisa na resposta. Ó, fazer um checklist, né? Agora o resto, ó, eu precisaria de não SC. O que eu tenho? SC. Eu precisaria MF ou SP. E o que eu tenho? Não MF e SP. Está totalmente errado esse item, né? Errado. Tá? Então, pessoal, aplicação da regra de negação de condicional. E como nesse condicional eu tenho a parte composta na primeira e no condicional eu só nego a segunda parte, a primeira não poderia ter sido alterada, desalterada. Além disso, a segunda parte teria que ter sido negada. E não foi negada, como está aí. A única coisa correta aí foi a troca do conectivo condicional pelo E, que ele fez certo, tá bom? Então esse é o item 3, a questão 3. E aí daqui a pouco a gente volta na questão 4.